Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Luís Soares. Jornal do Meio-Dia com Luís Soares. Luís, o Instituto Nacional de Estatística confirma os preços subiram 2,7% durante o mês de março. A taxa de inflação em março atingiu os 2,7%, fica assim 0,6 pontos percentuais acima da taxa de fevereiro. O INE explica esta aceleração quase na totalidade com o aumento do preço dos combustíveis. A inflação subjacente, a que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos, ficou nos 2%, ainda assim acima dos 1,9% registados em fevereiro. Os produtos energéticos aumentaram 5,7%, o que compara com o valor negativo no mês anterior, enquanto os produtos alimentares não transformados subiram 6,4%, ainda assim menos do que no mês anterior. O INE confirma assim a estimativa rápida conhecida no fim do mês de março. O antigo secretário de Estado, Nuno Ribeiro da Silva, afasta um cenário de escassez de energia por causa da guerra no Médio Oriente. Ele que foi convidado da Comissão de Inquérito desta manhã, antigo secretário de Estado da Energia dos governos de Aníbal Cavaco Silva, não tem dúvidas. O que se passa hoje em dia é uma crise energética inédita, com os ataques ao Irão e o encerramento do Estreito de Hormuz. Ainda assim, Nuno Ribeiro da Silva diz que Portugal e a Europa não correm o risco de escassez de energia, mas há sim sinais de alguma preocupação. Eu creio que, sobretudo, na Europa e na Bacia Atlântica, não estamos perante uma crise de escassez e temos reservas para 3 meses. Portanto, estamos aqui com algum airbag, uma almofada. Alguma almofada. De qualquer forma, há em alguns produtos, em particular no combustível para os aviões, chamado jet fuel, há uma situação preocupante. O mundo ocidental, digamos, tem descansado muito na refinação feita por unidades industriais no Médio Oriente. O especialista em energia, Nuno Ribeiro da Silva, na Comissão de Inquérito desta manhã, acredita que, apesar da crise energética que se vive na Europa, Portugal tem reservas para evitar uma escassez de energia. O primeiro-ministro do Reino Unido confirma que o país não vai participar no bloqueio do Estreito de Hormuz, que foi anunciado pelos Estados Unidos. Keir Starmer explica que, embora o Reino Unido tenha capacidade de desmantelar as supostas minas colocadas pelo Irão, todo o esforço diplomático e político está concentrado em deixar o Estreito totalmente aberto. No mesmo sentido, o presidente francês Emmanuel Macron avança numa publicação na rede social X que não se devem poupar esforços para alcançar rapidamente, através de meios diplomáticos, uma solução sólida e duradoura. De resto, ainda esta semana deve acontecer a conferência organizada por França e Reino Unido para preparar a operação naval no Estreito de Hormuz. O Papa Leão XIV diz que não tem medo da administração de Donald Trump. O líder da Igreja Católica vai continuar a manifestar-se contra a guerra. Declarações de Leão XIV a bordo do avião a caminho da Argélia. Foi questionado pelos jornalistas a propósito das fortes críticas deixadas por Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos acusou o líder da Igreja Católica de ser terrível em política externa, aludindo às críticas do Papa sobre os ataques norte-americanos ao Irão e também à Venezuela. Ora, Leão XIV respondeu esta manhã, diz que não quer entrar em debate com Donald Trump, mas assegura que vai continuar a ser uma voz contra a guerra. O que eu digo não é para ser interpretado como um ataque a ninguém. A mensagem do Evangelho é muito simples. Abençoado é quem faz a paz. Não vou deixar de anunciar a mensagem do Evangelho, de convidar todos a encontrar maneiras de construir pontes para a paz e encontrar formas de evitar a guerra sempre que for possível. Para pôr a minha mensagem ao mesmo nível da do Presidente, acho que é não perceber qual é a mensagem do Evangelho. Lamento ouvi-lo, mas vou continuar a desempenhar a missão da Igreja. Leão XIV sugere ainda que o chefe de Estado norte-americano está a deturpar a mensagem do Evangelho. O Papa, que está hoje na Argélia, que marca o início de uma visita de 10 dias ao continente africano.
Moscovo considera que a derrota eleitoral de Viktor Orbán na Hungria vai acelerar o colapso da União Europeia. A previsão é feita pelo empresário enviado por Vladimir Putin para representar a Rússia em negociações com os Estados Unidos. Ele acredita que esse colapso pode acontecer num prazo de 4 meses. Foi a primeira reação de Moscovo à derrota de Viktor Orbán nas eleições de ontem na Hungria. Acabou com uma governação de 16 anos em que o país se afastou do alinhamento com a União Europeia e aproximou a Hungria da Rússia de Putin. Na Hungria, um dia depois dessas eleições, o clima ainda é de festa, mas também de cautela. Enviada especial do Observador à Hungria, Madalena Moreira, explica que o povo húngaro queria, acima de tudo, um corte com o regime que estava no poder há 16 anos. Nem todas as pessoas com quem eu falei gostavam particularmente de Peter Mayer enquanto pessoa, enquanto líder, mas aqui principalmente era o facto dele representar uma possibilidade de mudança que se concretizou e um corte com 16 anos. Isto era principalmente visível nos jovens que não conhecem outra realidade, que se tornaram adultos com Viktor Orbán já no poder, que fizeram cursos, que conseguiram os primeiros empregos, e então ontem a festa do TISA tinha uma população muito, muito jovem que viu aqui uma oportunidade inédita, mas que agora estão cautelosos com o que vem aí. Estão esperançosos, mas ainda cautelosos com o que pode acontecer agora. Madalena Moreira, enviada especial do Observador à Hungria, e o ambiente um dia depois das eleições no país foi no contracorrente desta manhã. O ex-presidente da Câmara de Coimbra e líder da oposição, José Manuel Silva, acusa Ana Abrunhosa de violar a liberdade de imprensa e a Constituição. O movimento Somos Coimbra repudia o que considera ser um ataque por parte de Ana Abrunhosa ao jornalista da Lusa e aconselha a autarca a não ser o juiz em causa própria e a não tomar más decisões. Em causa a retirada de confiança da presidente da Câmara de Coimbra ao jornalista da agência Lusa, João Gaspar. Ana Abrunhosa acusou o jornalista de mentir a propósito de uma notícia relacionada com a Câmara de Coimbra. Em declarações à instância da Rádio Observador, José Manuel Silva avisa que não é o papel de um autarca tirar a confiança a um jornalista e fala por isso de uma situação inédita e insólita. Não se justifica de forma nenhuma esta atitude da senhora Presidente, mas grave ainda pressionar a Lusa e retirar o jornalista da lista de e-mails de jornalistas da Câmara Municipal para que ele não receba as notícias. Isto é uma atitude antidemocrática e que viola a própria Constituição e põe em causa a liberdade de imprensa em Coimbra, porque é uma forma de fazer pressão sobre os outros jornalistas. José Manuel Silva alerta que mais de 13 dias depois da primeira interpelação de João Gaspar, Ana Abrunhosa ainda não deu esclarecimentos às perguntas dos jornalistas. À Rádio Observador, a diretora de informação da agência Lusa confirma que já houve um primeiro contacto feito pela Câmara de Coimbra no sentido de resolver a polémica em torno da retirada de confiança ao jornalista. Vamos ainda a outras notícias que estão em destaque a esta hora, Luís. O Presidente da República, António José Seguro, escolheu o professor universitário Miguel Monjardim para presidir as comemorações deste ano do Dia de Portugal, que vão ter lugar na Ilha Terceira, nos Açores e também no Luxemburgo. O anúncio é feito numa nota publicada no sítio oficial da Presidência, na internet. António José Seguro decidiu assim prosseguir o modelo de duplas comemorações do 10 de junho em Portugal e também junto das comunidades imigrantes no estrangeiro, iniciado pelo antecessor Marcelo Rebelo de Sousa. A TAP vendeu a participação na Catering Pod, uma operação que estava obrigada pelo plano de reestruturação aprovado por Bruxelas. Em comunicado, a TAP indica que vendeu a posição ao grupo suíço Gate Gourmet, mas não refere por quanto. O valor resultante da alienação reverterá para o Estado, como o Governo já tinha anunciado. O francês François Letexier vai arbitrar na quarta-feira a visita do Sporting ao Arsenal, jogo a contar para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de Futebol. O francês vai arbitrar pela quarta vez um encontro dos Leões, o primeiro na Liga dos Campeões, depois de ter estado 3 vezes em jogos da Liga Europa. Fica por aqui o Jornal do Meio-Dia. O Luís Soares traz mais notícias ao Observador ao 12:30.